Mas eu quero começar falando com você que sobre tudo que você queira ou que você possa guardar, sobre dinheiro, sobre bens, sobre alguns objetos de quesito sentimental, emocional, sobre qualquer coisa que você guarde, guarde o seu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Que nesse momento o Senhor guarde o seu coração dos ataques do inferno, dos ataques do inimigo, querendo te desconcentrar, querendo te dizer que isso é um momento irrelevante, querendo te dizer que não tem importância. Guarde o seu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Amém? O nosso coração, ele está muito conectado à alma, né? Tudo que nós sentimos, né? Tudo que nós vivemos, a nossa alma ela se conecta ao nosso coração. E o nosso coração ele tende a ser enganoso. O seu coração pode estar sendo enganoso agora. Ele pode estar te falando outras coisas, mas o Espírito Santo que quer te dizer algo que é verdade. Então, guarde o seu coração neste momento, para você entender aquilo que o Senhor quer falar com você. Guarde o seu coração principalmente dos seus desejos e das suas emoções. Deixe que o Espírito Santo conduza tudo. E hoje eu quero falar com você sobre um coração proposital. Como que é seu coração? Seu coração é um coração ansioso, desesperançoso, desinteressado, deixa a vida me levar? Como que é o seu coração? Como que está aí dentro? Como que está a sua alma? Nesses últimos tempos que a gente está vivendo, tudo tem se conectado, né, com os últimos tempos. Talvez pareça longe, né? Os últimos tempos tem muito tempo que os últimos tempos está chegando, mas a hora vem e agora é. Não esqueça disso. E hoje eu quero falar com vocês, inclusive, né, na aula de teologia, quem tiver oportunidade participa, tá, gente? Está sendo assim. Nossa, eu até comentei, ela falou assim com o bispo, cada vez que eu venho na aula, eu descobri que eu não sei nada. Eu não sei nada. Eu fui querer falar alguma coisa, mas eu não sei nada, porque é muita coisa. Porque a gente precisa aprender. E esse ano é o ano de quê? De quê? O que é isso? Aprender e ensinar. Esse ano é o ano de aprender. E na teologia, né, nós estávamos comentando sobre determinado assunto, e aí foi levantado o assunto que antes a estratégia do diabo era atacar as identidades, né? Ele atacava, ele feria a identidade, ele fez isso, ele tentou fazer isso com Jesus. E antigamente ele fazia muito, essa era a estratégia primordial dele. E hoje ele mudou um pouco. Ele tem atacado a nossa alma. Ele tem atacado nossos corações exatamente para nos desligar do propósito que Deus tem conosco. O diabo ele quer que você fique vagando por aí, andando como quem não tem propósito nenhum mesmo. Como quem não tem algo pela frente, que o que vir é lucro, na onde que eu der tá bom. Então, por isso que nós precisamos guardar o nosso coração do maligno. Então, essa foi uma introdução. Lembre-se disso até o final. Lembre-se disso para a sua vida. Guarda o seu coração. O diabo vai tentar mexer com ele e com a sua alma. Deus tem falado comigo muito esses dias sobre pessoas que nos influenciam da forma de viver. O bispo ele falou assim que nós precisamos ser adorador, né? Para a gente conseguir vencer esse tempo, passar por esse tempo, nós precisamos ser adorador. E nós temos algumas coisas que nós precisamos fazer para viver esse tempo. Porque a pessoa que ficar aí viajando na maionese vai ficar viajado mesmo. Vai ver o diabo lambendo tudo e vai ficar aí sem saber o que fazer. Porque a hora é agora. E aí dessas pessoas que eu tenho visto na Bíblia, que o Senhor falou muito ao meu coração, que são homens que não são lendas. A Bíblia ela não é mito, tá? Ela é verdade. Ela aconteceu com pessoas como eu e como você. A diferença dessas pessoas é que elas buscavam mais do que nós.
E geralmente aconteceu com os jovens. Por que será, né? Que o Senhor escolheu os jovens, escolheu os adolescentes, aqueles que estavam iniciando e talvez até com uma crise de identidade. E hoje eu quero falar com você sobre um rapaz. Eu acho que esse rapaz ele tem muito a ver conosco, muito a ver com a nossa atualidade. José do Egito, você conhece? Alguém que conhece José do Egito? Você deve saber da história, né? E talvez você até pense assim, nossa, a história passada, né? Tantas vezes já foi dito, história infantil, né? História que conta para as crianças conhecem muito do José do Egito, o Brian conhece muito do José do Egito, mas o José ele tem pontos importantes na vida dele como um jovem e como um adulto que pode nos ensinar. Você está pronto para aprender com José? Então, vamos ler lá em Gênesis 37, do 1 ao 4. Gênesis, todo mundo sabe onde que é, né? O José do Egito, ele era um sonhador, né? Ele não tinha o pé no chão, não, tá, gente? Ele era um sonhador. Ele vivia no mundo da lua. Vivia sonhando, né? Gênesis 37, do 1 ao 4. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos... Repete aí quantos anos que José tinha. Quem tem 17 anos aí? Quem tem menos? O Cacá tem 17 anos, gente. Quem tem menos? Quem tem mais de 17 anos? Só um pouquinho a mais, assim, que eu tenho. Eu tenho quase 17, é um ano, assim, a mais. Então, José, ele tinha 17 anos quando tudo começou. Apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então, assim, vamos conhecer José. José, ele era um jovem de 17 anos, como nós, né? Ele era caçula. O seu pai era mais velho, porque o seu pai teve na velhice 90 anos. Ele era um menino sonhador, cheio de fé, e ele era trabalhador, porque ele acompanhava seus irmãos. Então, ele não ficava de preguiça dentro de casa fazendo nada. Esse era o José. Agora, vamos falar da família de José. A família de José era grande, né, gente? Ninguém aqui tem uma família do tamanho da de José, acredito eu. Mas a família de José, ela era grande. O pai de José era Jacó. Seu pai era velho e a família de José ela tinha bastante problemas. Aconteceu vários episódios na família de José, né? Episódios terríveis até. Então, ele tinha uma família problemática. Muitas pessoas têm uma família problemática. E nós vamos ver que isso não é desculpa para seguir o propósito. Porque a nossa descendência, Deus não depende da nossa descendência para fazer algo na nossa vida. Amém? Você está aí? Amém. Então, José, ele era rejeitado pelos seus irmãos. Por quê? Porque ele era fofoqueiro? Não. Porque ele era amado do seu pai. Porque ele era o filho da sua velhice, da mulher que ele amava. Ele foi uma criança muito desejada. Então, ele despertou, não entrava isso na cabeça dos irmãos dele. Os irmãos dele não entendiam. A alma dos irmãos dele não entendia aquilo. Estava tudo confuso dentro deles. Então, o que eles faziam? Odiavam José. Né? E José ainda levava o mau testemunho deles para o pai dele. Né? Porque eles estavam fazendo errado, tinha que pagar por isso. E agora vamos continuar, vamos discorrer um pouquinho aqui, no 5, que diz assim, 37:5. Teve José um sonho
e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disse seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com tudo isso, mais o odiavam por causa dos seus sonhos e suas palavras. Então, tudo que José fazia, ele provocava raiva nos irmãos dele. Então, agora eu vou parafrasear um pouquinho com vocês. José, um belo dia, estava sentado na mesa com os pais dele, os pais, e os irmãos. Eram 11 irmãos. E ele estava sentado, conversando, e falou assim: gente, eu tive outro sonho. Aí já parou os irmãos de novo, o sonhador. E os pais atentos para ouvir, né? Porque ele era o filho amado. Ele falou assim: gente, olha como que foi o meu sonho. Ele disse: sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Pronto, José era meio sem noçãozinha, né, gente? Ele era meio assim, sem noção, não tinha muita noção das coisas, não. Você é assim, meio sem noção? Fala uns trem assim, né? Sabe por quê? Porque José achava que todo mundo estava vivendo aquilo que ele estava vivendo. Não é todo mundo que está vivendo a mesma coisa que você. Não é todo mundo que quer e pode compartilhar das mesmas coisas que você. Tem pessoas que não vão agradar dos seus sonhos. Tem pessoas que não vão contribuir com o seu propósito. Você tem que compartilhar com pessoas que estão vivendo isso. Nós estamos vivendo isso porque a hora vem. Então, talvez você fale assim: fulano, Jesus está voltando. Olha lá, sonhador. Jesus está voltando, ó. Há quanto tempo? Então, José, às vezes nós somos sem noção, assim, igual José. Quer compartilhar, e não tinha ninguém para compartilhar, ele não tinha amigos, né? Imagino que os amigos dele eram os irmãos dele. Então, ele queria compartilhar com alguém. O detalhe é que esses alguém eram envolvidos nesse meio. Só que quem não entende o propósito passa a te odiar. Então, José contando isso para os pais, para os irmãos, né? Eles ficaram assim com mais raiva, despertou mais a ira deles, eles odiaram mais ainda, foi alimentando aquilo contra José, mas José, ele tinha alguma coisa especial. Ele não era só sonhador, não. Ele tinha uma sensibilidade para o Espírito, ele estava entendendo o que estava acontecendo. Você consegue entender o tempo que você está vivendo? Porque a gente só pode dar uma resposta para aquilo que a gente entende. Você só pode responder algo igual prova. Se você leu a questão e entendeu, ou você vai ser sem noção e responder coisa com coisa, né? Ou você vai ler, entender e responder coerente. Você está entendendo o que está acontecendo no mundo? Você dá uma resposta para aquilo? Porque se você não estiver entendendo, o que vai despertar em você é só uma confusão mesmo na sua alma. Vai despertar em você sentimentos que não são nem reais para aquele momento. Claro que os irmãos, mas os irmãos tinham motivo de ficar com raiva dele, ele era chato, né? Ficar falando trem de sonho, um monte de coisa. Não, José era sensível. Talvez tenha um José aqui no nosso meio. Talvez tenha um José dentro de você. Olha, observe com quem você compartilha sua vida. Observe com quem você está compartilhando a sua vida. Não é todo mundo que está interessado, não. Não é todo mundo que quer contribuir. Continuando aqui no 37, lá no 23 e 24, está escrito assim: mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. E tomando-o, lançaram na cisterna vazia e sem água. No decorrer de toda essa história, os irmãos de José, alimentando aquela raiva, tramaram contra ele. E o pai de José, mandando ele ir atrás dos irmãos para ver, né, o que estava acontecendo, onde eles estavam. José foi e caiu nessa cilada e os irmãos jogaram dentro de uma cisterna. Cisterna é um buraco escuro, não tem lugar para correr.
E aí, eu imagino que José ele se sentiu assim, meio com medo, abandonado, desesperado, sozinho, com raiva dos irmãos dele. Afinal, eram muitos irmãos para um só, né? E às vezes você está se sentindo assim, numa cisterna, sabe? Jogado, abandonado. E sabe quais que são as cisternas da nossa vida? Elas não são físicas, não. São as cisternas das emoções, onde a gente fica aprisionado sem meio de sair. A cisterna da escravidão de alguma coisa, de um vício, do mundo. A cisterna da necessidade de afirmação, das expectativas, a cisterna da família desestruturada, a cisterna da baixa estima, a cisterna da falta de amor e da orfandade. A cisterna da orfandade te dá um sentimento que você não vai sair de lá. Te dá um sentimento de que você, de fato, foi abandonado. Foi deixado ali e que ninguém vai te socorrer. Talvez você vive nesse mundo e não está sabendo, nessa cisterna, nesse círculo aí, nesse mundinho, onde você não está saindo desse lugar. E onde parece que não tem ninguém que vai te tirar. Eu imagino que foi assim que José se sentiu, deixado, sem jeito, acabou aqui. Não tem como eu sair daqui. Se ninguém me socorrer, eu vou ficar aqui. Algo feito pelas minhas mãos, eu não tenho capacidade. Às vezes tem problemas que nós olhamos assim e falamos assim, eu não consigo resolver isso. Mas só que em todo tempo Deus estava com José. E tem um Deus que pode fazer aquilo que você não pode. Quando parecia que teria saída, que os irmãos de José começaram a conversar lá, se movimentar, parece que ia tirar ele da cisterna, que ia salvá-lo, aconteceu outra coisa, não foi assim. Vamos ver lá no Gênesis 37, 28. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata. E aos ismaelitas, estes levaram José ao Egito. Parece uma história meio assim, pavorosa, se for pensar bem. Do nada, numa cisterna, depois você sendo vendido, sendo levado embora. Imagina você sendo arrancado da sua casa no conforto, você não trabalha, né? Aí você sendo arrancado da sua casa no conforto que tem da sua caminha, do seu teto, da comidinha que sua mãe faz. E você sendo levado para um lugar que você não conhece. Reflita bem nessa história. Pensa bem. Coloca um pouquinho no lugar de José. Nós estamos em tempos diferentes dele. Aconteceu há milhões de anos atrás. Estamos em tempos completamente diferentes, mas algumas coisas se repetem. E o mesmo Deus que atuava lá, ele não mudou, não. Quem mudou foi só as pessoas, de fisionomia, porque a maldade de alguns é a mesma. Então, José foi levado para o Egito. José, o hebreu, foi levado para o Egito. Gênesis 39... Nós vamos ler um pouco só para você conseguir entender a história de José, ver o que ele tem a ver com você. Gênesis 39, 1 ao 3. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Deus era com ele. Sabe o que faz a diferença na sua vida? Não é o que você sabe fazer. Não é o dinheiro que seus pais têm. Não é as suas habilidades. O que faz diferença na sua vida é se Deus está com você. Sabe por que José, 17 anos, tudo que ele pegava prosperava? Porque Deus estava com ele. Tudo que você pega prospera? Dá para saber se Deus está conosco. Deus era com ele. Isso que o sustentava. O que sustentava José era que Deus estava com ele. Independente dele estar sozinho, dele ser abandonado pelos pais dele, porque ainda que sua mãe, que o seu pai, que seu irmão, que seus amigos, o mundo inteiro te deixe, Deus jamais vai te deixar. E Deus era com José. Bom, parecia que estava tudo bem nessa história.
de José. Eu fico com dó de José, porque parece que às vezes que é só ladeira abaixo. Parecia que estava tudo bem. Ele estava prosperando, tudo que ele tocava prosperava, né? Potifar se agradou dele, colocou ele num lugar importante. E de repente, a mulher de Potifar, que deve que era feia demais, que era bem assim, né? Ela era mulher de Potifar, deve que ela nem era arrumadona, né? Bonitona, resolveu dar em cima de José. A Bíblia relata que José era formoso, mas ele não era apenas formoso, ele era inteligente. Então, ele era um combo completo, né? Ele era formoso e ele era inteligente. E tudo que ele tocava prosperava. O que faltava no José? E Deus estava com ele. Aí, meninas, o que faltava no José? Nada. O que faltava era só a família, que ele estava abandonado, né? E aí, a mulher de Potifar viu todos esses atributos, usada pelo diabo, com certeza, resolveu dar em cima de José e desfocar ele do propósito. O diabo ele vai te oferecer bandejas que são tentadoras mesmo. Porque, com certeza, essa mulher ela era deslumbrante. Com um jovem, a flor da pele, um jovem bonito, um jovem inteligente. Foi colocado, o Potifar confiava tudo nele, tudo a ele. Só não confiou a mulher, mas confiava tudo. E aí, José resolveu não aceitar essa proposta do inferno. Mas o mundo oferece tantas coisas, né? Não só a mulher, oferece inúmeras coisas que pode nos tirar do propósito que Deus tem para nós. Só que José, ele preferiu viver aquilo que Deus tem. Porque viver o propósito é melhor que aceitar uma proposta. A proposta ela é passageira. Agora o propósito ele é eterno. Ele vai te acompanhar. Porque não existe uma pessoa nessa terra que não tem um propósito. Todo mundo tem um propósito de vida. Bom, até aqui nós podemos ver inúmeros pontos na vida de José, que parece conosco. José poderia ter ficado revoltado, né? Revoltado com seus irmãos, revoltado com toda aquela situação. Quantas pessoas revoltam por menos, né? Ele poderia ter ficado revoltado e falar assim, vou trabalhar, vou fingir de morto. Não vou trabalhar para ninguém, não vou fazer nada, eu não sou obrigado. Não vou fazer nada, vou ficar aqui quieta no meu canto até eu morrer. Minha vida nem faz sentido mais. Ele poderia ter guardado uma mágoa tão grande dos seus irmãos que poderia viver em prol disso. Tem gente que vive em prol de planejar contra o outro que fez mal. Tem gente que gasta sua energia, seu tempo com isso. Mas sabe o que José fez? Ele resolveu tomar atitudes diferentes. Ele não se fez de vítima, porque ele era inteligente. O Senhor estava com ele. E ele permaneceu excelente em palavras e atitudes. A excelência é algo que agrada muito a Deus. Ela é uma semente valiosa. A excelência, ela faz com que a glória de Deus seja percebida na nossa vida. Será que eu sou excelente no meu trabalho? Será que eu sou excelente na minha escola? Ou eu deixo para fazer os blocos de última hora? Eu deixo para ver a aula de última hora? Eu nem quero estudar mesmo, porque tá assim. A excelência é a marca de Deus, faz parte do caráter dele. Ele é excelente em tudo. Então, ele agrada disso, ele nos ensina isso. Ser excelente é algo que é um dever nosso. Ser excelente na igreja, ser excelente a toda e qualquer responsabilidade que foi entregue nas nossas mãos. Ser excelente é ser mais do que a média. Ser medíocre é fácil. Eu tirar 60 lá na escola, tá bom, uai. Tem que passar. Eu tenho que saber de nada, né? Eu só tenho que passar. Agora, excelente é ser 101. Isso é excelente. É você ser o melhor que você consegue, o melhor que você pode, o melhor filho. É você ser o melhor amigo.
Ah, mas o outro nem é tão bom assim, ó. Ele é mais ou menos, eu posso comportar da mesma forma. José, ele não se atentou a isso, ele não se condicionou a isso. Os seus irmãos eram terríveis. A sua família toda bagunçada. Aconteceu inúmeras coisas, mas José, ele era excelente. Por isso que Potifar confiou, porque Deus estava com ele. Ele não fazia nada de qualquer jeito. Tudo que ele tocava prosperava. A excelência, ela traz prosperidade. Você quer prosperar? O que você tem feito para isso? José, ele fez um negócio que ele juntou comida para muitos anos. Você está se preparando para o tempo que está vindo? O que você tem? Como que você está se preparando por dentro e por fora? Você está acreditando no que vai acontecer? No que está por vir? A pastora disse que nós estamos na última semana. É aterrorizante se você for olhar, né? Nós estamos na última semana. A última semana pode ser qualquer dia. Então, a gente tem que estar atento para o que está acontecendo. E José, ele estava ligado no negócio. Ó, aqui em Gênesis 39, 9, diz assim. José dizendo, ó, ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Aleluia! Você entendeu esse texto? Quantas vezes você falou para algo que te tentou assim? Como eu poderia pecar contra Deus? Ele não vedou coisa alguma. O que podemos dar a ti, Senhor, pelos benefícios feitos a mim? Como poderia eu pecar contra ti? Olha a preocupação de José, um jovem. Mas só que às vezes a gente pensa assim, eu sou jovem mesmo, daqui a pouco eu conserto. Deixa eu viver, quero ser feliz. Deixa eu viver o momento, porque depois passa, né? A vida é só uma. Mas José disse assim, como pecaria contra Deus? José me ensina muito. Porque quantas vezes eu dei essa resposta para algo tentador? Ele poderia fazer escondidinho mesmo. Eu acredito que era isso que a mulher queria, escondido, ela não estava querendo falar para ninguém. Mas como que ele pecaria contra Deus, que vê todas as coisas, e que estava com ele? O propósito é melhor que uma proposta. E aí, continuando a história, no verso 21, diz, o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu graça perante o carcereiro. Por quê? Porque José foi preso. Por que ele foi preso? Porque a mulher armou para ele. Mas mesmo assim, ele não cedeu, não. Às vezes nós somos pressionados, né? Algumas ações. Mas José, ele aceitou ser preso mesmo. Porque como poderia pecar contra Deus, que estava com ele? E aí, chegando lá na prisão, aconteceu isso. O Senhor lhe deu graça perante o carcereiro. Aleluia! De novo, quando parece que José está em ladeira abaixo, Deus faz um negócio assim diferente com ele. Sabe por quê? Porque José, ele estava numa escola de graça, numa faculdade de graça. Ele estava aprendendo tudo o que ele precisava para aquele tempo. Quantas vezes a gente desperdiça as coisas que a gente pode viver, né? Quando eu fiquei lá no IPE de voluntário, eu não entendia que eu estava numa escola de graça. Na verdade, eu entendi que eles que tinham que me pagar, mas, na verdade, eu que tinha que pagar para estudar lá. Porque o que eu fui ensinada, o tanto que o Senhor me treinou e me preparou para tudo que eu estou vivendo, graças a Deus, eu tive um pouco de consciência de entender que Deus tinha um propósito. Vai ter momentos que nós vamos achar que não tem sentido nenhum.
que está acontecendo? Mas José foi preso e começou a cuidar da prisão. E aí, talvez, pode pensar assim, nossa, mas cuidar da prisão, o murmurador, né? Humilhante. Ele saiu de dentro da casa de Potifar para poder ficar cuidando de uma prisão suja. O pessoal não toma banho, fica lá com as barbas tudo grandona, não corta cabelo. Ele tinha que cuidar daquilo e pensa assim, nossa, muito humilhante, né? Eu saí da minha casa, da casa do meu pai, fui vendido para viver essa vida humilhante. Quantas vezes a gente acha que a gente está sendo humilhado, né? É porque a gente não sabe o que é ser humilhado. E talvez ele poderia pensar assim, mas o coração de José era um coração proposital. Ele não era um coração desesperançoso e desinteressado. Olha, José, ele tinha uma família toda bagunçada. Então, essa não foi a justificativa para ele abrir mão das suas responsabilidades. Ele encarava tudo de frente. Ele encarava tudo, qualquer coisa. Me jogou no buraco, estou no buraco. Me tirou do buraco, me levou, me vendeu, estou sendo vendido. Me levou Potifar, foi lá, me colocou na casa dele, estou cuidando da casa dele. Depois fui jogado na prisão, estou cuidando da prisão. E vai indo. E os anos vão passando. E aí parece que isso não tem sentido. Né? Uma montanha russa. E aí, lá na prisão, José ele revela sonhos, né? Que ele era um sonhador. Então, Deus, ele conecta tudo. O sonhador com aquele que revela. Ele conecta todas as coisas. E aí, o sonhador passou a ser o revelador. E aí, ele revelou o sonho dos presos. E ele pediu para um dos presos falar sobre ele. Acabou que esqueceu, né? Estava vivendo a vida boa lá. Quantas vezes algumas pessoas falam assim, fulano, quando você entrar naquele emprego lá, você lembra de mim, tá? Leva meu currículo, fala de mim lá. A pessoa nem tchum para você. Sabe por quê? Porque Deus era com José, ele não precisava de pessoas. Ele precisava de Deus. Quando Deus quisesse se mover na vida daquele preso, para que ele falasse no momento oportuno, Deus ia fazer. Porque Deus, ele era com José. Então, a expectativa de José, eu sei que estava em Deus. Ele estava também, José não tinha nada que perder, né? Estava longe da família, ele estava numa prisão. E Faraó estava tendo sonhos estranhos, né? E aí Faraó resolveu. Aí foi a hora de falar do José do Egito. E aí o Faraó mandou chamar o José, porque todos os adivinhadores lá dele, os sábios, não conseguiram revelar os sonhos. E aí ele lembrou de José. E José, com todo respeito, fez o quê? Se barbeou, que deve que a barba dele estava assim, desse tamanho, todo cabeludo, se barbeou, mudou de roupa, se arrumou, se vestiu, tomou um banho. Ele se arrumou todo para encontrar com aquele que tinha colocado ele na prisão. E às vezes a gente não se arruma para poder encontrar com o nosso discipulador. Às vezes a gente não se arruma para ir na célula. Às vezes a gente nem arruma com o ambiente da célula. Tá bom de pijama mesmo, uma roupa mais ou menos. Tá bom de qualquer jeito, como eu fico em casa. Tá bom eu fazer as coisas de qualquer jeito. Tá ótimo, eu estou fazendo até demais. Mas José, ele se arrumou para encontrar com o cara que jogou ele na prisão. Em respeito, porque ele ia encontrar com uma autoridade. E o Senhor, ele zela pela excelência. Até nisso, José era excelente. Daí José revelou o sonho. E ele deu a direção dada por Deus. Gênesis 40, 37, 39. 37 ao 39. Ai, gente, anotei errado, peraí. 41. Gênesis 41, tá, gente? 37, 39. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Eu vou ler de novo esse versículo. Disse Faraó a seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Agora o 39.
Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Vou ler de novo o 38. Disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, a quem há o Espírito Santo de Deus? Aleluia! Acharia em você um homem que tem o Espírito Santo de Deus? Acharei em você, menina, uma moça que tem o Espírito Santo de Deus, porque as suas habilidades, a sua inteligência, a sua formosura não basta. Porque você precisa do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus tirou José de uma prisão suja e de uma cisterna. Você está conseguindo entender o que o Espírito diz à igreja? Que Deus agora atinge a sua consciência para você entender isso. Será que pode se encontrar em você o Espírito Santo de Deus? Porque não basta tudo que você tem. Porque não basta as suas habilidades, a sua capacidade. Porque não basta os seus estudos. Porque você precisa do Espírito Santo de Deus. Será que alguém neste mundo, porventura, vai achar a quem há o Espírito Santo de Deus? Será que lá na sua escola, alguém que estiver aflito, vai achar alguém que há o Espírito Santo de Deus? Será que no seu emprego, o seu gerente, o seu chefe, o seu parceiro, o seu sócio, vai achar em quem há o Espírito Santo de Deus? Será que lá no Espaço Viva, vai achar em você que está aqui hoje o Espírito Santo de Deus? Será que alguém aí, vai procurar aqui pessoas para trabalhar que há o Espírito Santo de Deus? Porque é isso que o mundo está pedindo. É isso que Potifar queria. Alguém que tivesse o Espírito Santo de Deus. E o que o Espírito Santo de Deus fez? Saber tudo isso. Então, por isso, não há ninguém mais ajuizado e sábio do que você, José. Não porque você é inteligente, porque há o Espírito Santo de Deus em você. O que você tem? O que você tem para oferecer? O que tem dentro de você? O que você oferece para as pessoas? O que você oferece para a sua família, para a sua casa, para o seu pai, para a sua mãe, que talvez tenha uma família igual a de José, só que José, os pais estavam juntos, mas talvez os seus não estão. O que você tem para oferecer? Será que eles vão achar em você o Espírito Santo de Deus? E aí, por um plano de Deus, José encontra com seus irmãos. E aí foi lindo esse momento, né? E José, ele tinha tudo para se vingar, porque eles estavam passando por uma grande fome. E os irmãos foram atrás de comida. Ele poderia falar assim: agora é minha vez de te jogar na cisterna. Que eu lembro de tudo, ninguém esquece nada. Agora é minha vez de pôr vocês na prisão. Agora é minha vez de vender vocês, porque vocês não têm nada. E eu tenho alguma coisa para oferecer. Mas o coração proposital de José só prosperava. Então, José foi e deu uma casa para o seu pai, para os seus irmãos, para ele morar, com todo o conforto, e sustentou eles durante 5 anos, que era o tempo da fome que faltava. Porque o coração de José era proposital. E aí o pai de José morre. Ele teve essa oportunidade de vê-lo, porque o Senhor faz tudo por um propósito, o coração de Deus é intencional. E os irmãos de José ficam morrendo de medo de que José faça o quê? Vai lá e mate eles. Pensa assim: nossa, agora o José vai nos matar, porque ele só estava bonzinho com a gente por causa do meu pai, né? Só que sabe como que a gente interpreta as pessoas? Com o que está no nosso coração. O pensamento que a gente tem do outro é o que está dentro de nós. O coração dos irmãos de José era um coração egoísta. Era um coração maldoso. E aí eles falaram aquilo que eles fariam. Mas José tinha um coração proposital.
E aí José diz assim, em Gênesis 50, 19 e 20, para finalizar. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus os tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Glória a Deus. José entendeu o propósito. Tudo aquilo aconteceu com ele para ele salvar muitas vidas e a sua família. E ele não estava no lugar de Deus para julgar e condenar ninguém. Mas aquilo que é mal na nossa vida, o Deus eterno, poderoso, soberano sobre os céus, sobre a terra e debaixo da terra, aquele a quem todos vai se prostrar, pode transformar o meu e o seu mal em bem. Talvez você está vivendo um mal na sua vida, mas você pode ter certeza que o mesmo Deus que fez na vida de José pode transformar o seu mal em bem. Glória a Deus por isso. E José, enfim, entendeu o seu propósito. Porque Deus está interessado em salvar as pessoas. E Ele usa um homem. Ele sempre usa um homem. Porque a habilidade não está em nós, está no Espírito Santo de Deus que habitava dentro de José e que habita dentro de mim e você. E sabe quem que é esse Espírito Santo? É o mesmo que ressuscitou Jesus lá na cruz. Porque nem a morte vence o Deus eterno. E assim, finaliza aqui, né, a história de José. Se você puder, leia a história dele toda. É uma história muito impactante. Mas eu sei que Deus falou no meu, no seu coração. Nós estamos sendo preparados para dias difíceis. Mas aquele que tem o poder de transformar todo mal em bem, vai nos levantar, vai nos sustentar, vai nos guiar e vai nos ensinar. Porque José, ele não tinha uma graduação, mas ele tinha o Espírito Santo de Deus. Ele conseguiu administrar por 14 anos tudo que precisava. Porque a hora vem, e agora é.